Obrigado, Lê. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? A gente cantou aqui que um dia nós iremos passar o rio e veremos a glória de Jesus, o nosso Salvador. Como almejamos esse dia e estar com Cristo na glória, né? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa como povo do Senhor, que um dia estaremos com o nosso Senhor eternamente. Não lutaremos mais contra nós mesmos, contra o nosso pecado, contra as coisas que nos afligem, e assim poderemos de fato desfrutar eternamente da presença do Senhor. Isso é uma maravilha. Irmãos, antes de nós darmos início aqui a nosso estudo, nossa pregação, eu vou fazer como temos feito de costume já há algum tempo em nossa igreja. É um momento de interceder por aqueles que não têm estado conosco, né, unido à comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Ao mesmo tempo poder louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, porque nós também temos orado por pessoas que hoje estão aqui conosco. E como eu tenho falado aos cultos, né, como está sendo transmitido, eu não tenho falado o nome das pessoas e das famílias, mas os irmãos sabem, né, quem são, e é motivo de alegria ter hoje conosco uma pessoa aqui que é fruto de nossas orações, do cuidado do Senhor. Então vamos novamente interceder, né, por essas famílias que não têm podido estar conosco, que o Senhor possa estar cuidando deles. Tá bom? Abaixa sua cabeça, estarei orando, convido a igreja a orar também. Senhor Deus, louvamos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus da nossa igreja. Louvamos ao Senhor porque temos convicção de que o Senhor, ó Deus, assim como relata o salmista, inclina os seus ouvidos, ó Deus, para ouvir nossas orações. Isso nos mostra que o Senhor está sempre pronto, ó Deus, a cuidar do Teu povo, ó Deus, a executar a Tua vontade sobre o Teu povo, pois ela é perfeita, boa e agradável. Louvamos a Ti porque nós temos intercedido aqui por famílias em nossa igreja, Deus, que temos sentido falta, Deus, pessoas que, ó Deus, nós amamos, pessoas quais desejamos tê-las aqui conosco, e temos orado, a Deus, já há bastante tempo por essas vidas, por essas famílias. Louvamos ao Senhor porque hoje temos aqui uma pessoa que nós temos orado frequentemente, e isso também é fruto da Tua ação, da oração do Teu Espírito Santo, a Deus, respondendo também às orações da Tua igreja. Deus, louvamos ao Senhor pela bondade do Senhor, que o Senhor possa renovar sempre a força, Deus, dessas pessoas que têm estado distante. Nosso desejo é que essas famílias que ainda não retornaram à Tua casa, que Teu Espírito Santo, Deus, possa estar convencendo eles, ó Deus, a fim de que eles caiam em si e possam retornar à comunhão da Tua igreja, Deus. Que eles possam ser confrontados, ó Deus, pela atuação do Teu Espírito Santo, usando, ó Deus, a Tua igreja, pois é a nós que o Senhor deu essa responsabilidade. O Senhor não irá mandar anjos até essas pessoas, o Senhor não vai, ó Deus, usar novamente jumentas, o Senhor quer usar a Tua igreja. E que nós possamos, então, nos dispor, ó Deus, a Deus, trabalharmos pelo Senhor e irmos, a Deus, até essas pessoas e falar o quanto amamos, o quanto sentimos falta, o quanto estamos, a Deus, intercedendo por elas, a fim de que possam caminhar juntamente conosco na comunhão dos santos. Abençoa estas famílias, Deus, supra, ó Pai, as necessidades deles, ó Deus, dando revigor, ó Deus, espiritual, dando para eles, ó Deus, novamente a alegria da salvação, Deus, que eles possam desfrutar dessa alegria, assim como Davi, ó Deus, pediu ao Pai quando encontrado em pecado, que ele pudesse ter novamente essa alegria da salvação, que esses irmãos possam encontrar isso, e encontrando isso, Deus, possam desejar retornar à Tua casa. Ó Deus, clamamos ao Senhor também por esta cidade. Nós temos vivido há um tempo de pandemia, e independente das questões políticas, ó Deus, que cercam essa questão, hoje temos uma doença que é real, onde pessoas próximas a nós têm sido acometidas por elas, ó Deus, e clamamos por essas pessoas, ó Deus, pela vida da Marli, ó Deus, pela vida do Guilherme, pela vida da Isabela, pela vida da Rosana, Deus, amiga da irmã Selma, essas pessoas que estão próximas a nós, que nós ficamos sabendo, que o Senhor venha restaurar a saúde dessas pessoas para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Que a Tua boa mão possa atuar nessas vidas, ó Pai, e que eles possam ser restaurados para a glória do Senhor Jesus. Ó Deus, clamamos por essa cidade para que nós não venhamos retroceder em nossos cuidados, ó Pai. Hoje temos tido a oportunidade de nos reunirmos aqui com a igreja, ó Pai, embora
ó Deus, haja muitas questões políticas envolvendo tudo isso, nosso desejo é poder continuar aqui adorando o Senhor, reunido em nossa comunidade. Por isso pedimos que o Senhor abrevie, Deus, essas circunstâncias, ó Deus, em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país, a fim de que as coisas se normalizem, ó Pai, e as pessoas possam perceber que é boa a mão do Senhor esteve sobre esta nação, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu mencionei aqui na oração, nessas pessoas, não sei se tem mais casos que eu não citei aqui na oração, mas esteja intercedendo, pela Marli, que é a irmã da Marlene, o Gui, é filho da irmã Elaine, e a Isabela, sua esposa, também já está com sintomas, não sei se fez teste. Já fez, Elaine, teste, a Isa? Não? Só o Guilherme, A Isa está com sintomas, muito provavelmente pegou, marido e mulher, que é um pouco difícil, de não conseguir, de isolar-se um do outro, A Rosana, uma amiga da irmã Selma também, estava bem grave, está internada no UTI, então, eu estive orando por ela essa semana, conversei com a Selma, esteja orando por ela também, pela recuperação dessas pessoas, e que a gente possa, continuar com os devidos cuidados. Aí eu sei que todo mundo tem uma opinião acerca disso, eu também tenho minha opinião, mas independente disso, nós somos a igreja do Senhor, precisamos fazer a nossa parte, aqui interceder por esses que estão sendo afligidos, obedecer às leis, desde que elas não ultrapassem as Escrituras. Então vamos continuar obedecendo ainda, enquanto podemos aqui cultuar ao nosso Deus com a nossa liberdade cristã. Tá bom? Orem por isso, para que Taubaté não seja um caso que precise voltar à fase vermelha, e a gente tenha que fechar aqui as portas novamente, que eu acredito que não seria bom para a nossa vida, não só quanto igreja, mas quanto comunidade, quanto sociedade, tá bom? Então estejam orando por essas questões. Amém? Tá bom. Irmãos, então, como prometido, vamos dar início hoje à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Convido todos a abrir lá então, suas Bíblias, Efésios, capítulo 1. Versículos 1 e 2 serão os versos que nós vamos hoje introduzir. E hoje, irmãos, pontualmente, nós vamos tratar algumas questões introdutórias de Efésios, e isso deixa alguma parte da pregação um pouco mais técnica, porque eu preciso informar os irmãos de algumas coisas, para que no futuro a gente tenha uma compreensão melhor do todo da carta. Então a gente vai entender algumas questões aqui, tá? Então, ao mesmo tempo que existem informações técnicas, eu não quero deixar de aplicar a nós aquilo que Paulo tem em mente, aquilo que Paulo quer comunicar à igreja de forma bem objetiva. Mas, inevitavelmente, eu preciso trazer informações para os irmãos acerca disso, para que a gente entenda, onde estamos inseridos quanto ao estudo de Efésios, tá bom? Então, hoje a gente vai caminhar um pouco nesse viés. Então, aqueles que não puderam estar hoje no culto e vão perder um pouco dessa questão introdutória de Efésios, talvez faça falta ao longo dos sermões. Então aproveite para você anotar bastante coisa. Se você tiver alguma dúvida, depois me pergunte. Eu sempre gravo o sermão, eu sempre tenho o meu esboço aqui, e aí a gente pode conversar e talvez esclarecer algumas coisas, tá bom? Antes de nós darmos início aqui, queria pedir para o Geraldo, você podia vir aqui à frente e orar por esse tempo de pregação, por favor? Não coloquei isso na oração. Não sei se está funcionando ali o microfone. Orar pela pregação, por favor. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por mais essa noite. Podemos estar aqui reunidos, louvando, exaltando o Teu nome, Pai. Sim, Deus. Quero pedir em especial nesse momento, pela Tua palavra, pela pregação, que o Senhor possa continuar conduzindo o pastor Lielso, Pai, como o Senhor conduziu durante toda essa semana na preparação desse estudo, e que essa palavra possa falar aos nossos corações, transformar as nossas vidas, Senhor. Sim, Senhor. Hoje são questões introdutórias, mas que nós possamos aprender tudo isso, e também aquilo que for de prática, a gente possa colocar em nossas vidas, para que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra. Amém. Ilumina e guia o pastor, é o que pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.
Bom, como eu falei, a gente vai introduzir então agora um período de sermões na carta aos Efésios, e isso vai se estender muito provavelmente aí ao longo de um ano e meio, né? Porque são 6 capítulos e tem muito conteúdo aqui nessa carta, e a gente então vai caminhar bastante aqui. E como sempre de incentivo, leiam a carta aos Efésios, né? Não uma, não duas, mas quantas vezes possível for, porque isso vai fazer com que somente tenha familiaridade com o texto, com que somente, né, derrube algumas tradições que você carrega, porque normalmente carregamos. Então tenha bastante contato com o texto, né, à medida que for possível, leia essa carta. É uma carta que você lê aí talvez em 1 hora, estou considerando aí uma leitura bem tranquila, então 1 hora você lê. Se você gastar aí 2 horas na semana, você vai ler pelo menos 2 vezes a carta aos Efésios, mas eu estou considerando que você é um leitor bem lento, tá? Mas porque na verdade aí você lê isso daqui em 20 minutos, meia hora no máximo, tá bom? Mas invista tempo. Irmãos, a carta aos Efésios, né, ela é riquíssima no seu conteúdo teológico, porque Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele não tem uma preocupação comum que ele tem com as outras igrejas. Paulo não está combatendo nenhum falso ensino ao escrever a carta aos Efésios. Paulo não está combatendo hereges quando ele está escrevendo Efésios, né? A gente estudou há pouco Judas, vimos que Judas tinha uma preocupação de pessoas que estavam infiltradas na comunidade. Vimos também na carta aos Filipenses que isso não era algo muito diferente daquele contexto. A gente estudou 1 João, a gente se depara sempre com os autores lidando com essa questão dentro da igreja. Pessoas que estão trazendo falsos ensinos, coisas que prejudicam a igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, não tem nada disso. Então, quando Paulo se propõe a escrever essa carta, né, ele não precisa considerar que ele vai ter que combater modas, né, igrejas da moda, falsos mestres, coisas desse tipo, mas ele vai agora informar a igreja. Ele vai orientar a igreja e ele vai fazer isso de uma forma livre. Livre, que eu quero dizer aqui, é que ele não tem essas preocupações, não é que ele não tenha objetivo. Não, muito pelo contrário, ele tem um objetivo aqui, é trazer clareza em conceitos, né, acerca do Evangelho, acerca da soberania de Deus, acerca dos propósitos de Deus, e ele vai fazer isso sem ter que se preocupar com a saúde da igreja, porque a igreja até aquele momento ainda era uma igreja saudável. Fazia há pouco tempo que aquela igreja havia sido implantada, ela estava muito bem amparada, porque a Áquila e Priscila, né, foram pessoas com quem Paulo teve contato e discipulou, e foi provavelmente esse casal que fundou a igreja de Éfeso. Paulo foi lá e deu uma robustecida no trabalho, mas tinham pessoas lá, pessoas firmes, convictas, para que aquela igreja pudesse continuar caminhando, tá? Então Paulo agora ele vai escrever com esse objetivo, com que a igreja tivesse a solidez, robustez na sua convicção, na sua doutrina, na sua fé, a fim de que aquela igreja fosse uma igreja forte, a fim de que aquela igreja fosse uma igreja madura, a fim de que aquela igreja pudesse ser uma igreja influenciadora, visto, né, a localização daquela igreja, que é a própria cidade de Éfeso. E aí a gente vai poder perceber que Paulo vai trazer um conteúdo muito mais formativo do que corretivo. Tem poucas exortações na carta aos Efésios, mas tem muita instrução. Tem muita coisa, muita informação de como você deve ser, de como você deve agir e o porquê de agir assim, mas pouquíssima correção, porque Paulo ele não está com essa preocupação em mente. Então isso faz uma diferença já quando nós vamos nos aproximar da carta. Quando a gente vai ler no texto entendendo que não é uma carta que visa uma exortação no sentido de corrigir, repreender, mas agora de ensino, de orientação, você já começa a ter olhos diferentes para essa carta, né? Aquilo que nós chamamos de aproximação na ciência da interpretação, que é você ter familiaridade com o texto, faz com que você consiga ler o texto diversas vezes, e se possível em várias versões, tá, irmão? Se você tem versões diferentes na sua casa, leia em versões diferentes para que a sua leitura não fique viciada. E aí isso vai fazer com que você perceba que Paulo tem esses objetivos, né? Hoje eu estou falando isso para os irmãos, e por isso são questões introdutórias. A próxima vez que os irmãos forem ler essa carta aos Efésios, os irmãos vão perceber, nossa, não é que esse negócio faz sentido? Eu não estou vendo Paulo bravo com ninguém aqui, como a gente vê ele quando escreve aos Gálatas, quando ele está exortando a igreja lá em 2 Coríntios, ou coisa desse tipo. Paulo está tranquilo.
Está ensinando somente a igreja, tá bom? Então, entendam isso, Paulo está com esse contexto formativo a fim de formar uma igreja forte, uma igreja firme e trazer conceitos muitos conceitos muito profundos acerca da fé cristã. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, essa carta, né, aos Efésios, ela foi apelidada, né, por Calvino, né, pela rainha das epístolas de Paulo. Outros, né, teólogos entendem que ela é a carta mais rica em conteúdo teológico, caminhando ali lado a lado com Romanos, tá? Então, para os irmãos terem uma ideia de quão profunda é a carta aos Efésios, tá bom? E aí, então, entendendo um pouco disso, quero que os irmãos pensem na estratégia que Paulo está usando antes de escrever essa carta para levar o evangelho a Éfeso. Paulo ele tinha uma estratégia missionária, né? Como os irmãos sabem, Paulo viajou muito a fim de levar o evangelho, né, ali na Ásia Menor, alguns países na Europa. E aí Paulo ele faz 3 viagens missionárias, certo? Os irmãos aí mais antigos que fizeram parte de EBD talvez vão lembrar disso, né? Para os mais novos, talvez eu esteja falando algo um pouco novo, mas quero que os irmãos entendam, então, para alcançar todo mundo que está aqui me ouvindo. Paulo, quando ele começou a pregar o evangelho, ele fez viagens, né, a navio, a cavalo, a fim de alcançar as pessoas pela pregação do evangelho. Então, Paulo está divulgando o evangelho, está pregando Jesus às pessoas, e ele faz isso de uma maneira organizada. Ele não simplesmente entra num navio ou sobe num cavalo e gira a bússola e fala, para onde nós vamos hoje? Não, Paulo não fez isso. Foi uma viagem totalmente organizada. E por isso, Éfeso está na trajetória de Paulo. Paulo viajou para cidades como Roma, Corinto, Galácia, a própria Éfeso, a Tessalônica, e você vai perceber que todas essas cidades que eu estou citando aqui, se você for estudar um pouco o mundo antigo, eram cidades importantes, cidades portuárias, né? Que são cidades portuárias? Cidades que têm rotatividade de navio, entrada e saída de mercadoria e, consequentemente, de pessoas. E o que acontece numa cidade portuária? Tem sempre pessoas diferentes. Então, informações não corriam pelo WhatsApp, informações não corriam por fax, por internet, corriam assim, alcançando pessoas diferentes, pessoas de idiomas diferentes. Então, as pessoas vinham de navio de um país, vinham de outro, e todo mundo passava por essas cidades, como a cidade de Corinto. E aí, o que acontece? Paulo falou assim, bom, quais são os melhores lugares, então, para eu levar o evangelho? Para que esse evangelho exploda, cresça, alcance pessoas. Eu não tenho Facebook, não tenho internet, eu preciso alcançar pessoas. Então, Paulo traça, né, um mapa, e logicamente orientado pelo Espírito, em algumas vezes até orientado pelo Espírito, ele teve que mudar, né, o seu percurso, como acontece quando ele precisa ir para a Macedônia, né, que é mudado o percurso. Paulo ele escolhe então esses trajetos a fim de alcançar o maior número de pessoas possíveis. E Éfeso, só para os irmãos terem uma ideia, ela era uma cidade naquela época que tinha cerca de 400 mil a 500 mil habitantes. Maior que Taubaté, né? Se eu for pensar 2 milênios depois, nós não temos nem 350 mil habitantes ainda, temos ali 300 mil mais ou menos. A gente está falando de 2 milênios, uma cidade com quase 500 mil habitantes. Então pensa, era uma mega de uma cidade para os tempos antigos. Aí Paulo escolhe Éfeso para falar de Jesus, né? A carta que nós estaremos estudando, o local que nós estaremos estudando. E aí isso mostra, queridos, que o apóstolo pensou e planejou muito bem essas viagens, pensando em alcançar aquilo para o qual ele foi chamado. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, né? Porque ele vai levar o evangelho para as pessoas que estão fora da nação de Israel. Ele não agora está preocupado em falar de Cristo, do amor de Cristo e do plano soberano de Deus aos judeus. Ele está falando juntamente àqueles que são não judeus. E por isso ele vai para essas regiões. Paulo não vai falar do evangelho em Jerusalém. Paulo só vai para Jerusalém ou para confrontar os apóstolos ou para participar de concílio. Analisem a história de Paulo, vocês vão perceber isso. Paulo não está focado em Jerusalém após o seu chamado, né? Até então ele estava lá porque estava perseguindo cristãos. Mas depois disso ele sai e ele vai levar o evangelho cumprindo aquilo que fala assim, em Atos 1:8, né? Que o evangelho iria se disseminar.
E aí então, irmãos, quando Paulo entende toda essa questão, e ele vai para Éfeso, a gente precisa entender que Éfeso, além de uma grande cidade, ela era uma das capitais do Império Romano. Então, lá se estabelecia poder, né? Governo, né? Onde tem governo, onde tem Estado, existe poder, né? Vídeo que nós estamos passando hoje, né? Somos, querendo ou não, pressionados pelo Estado e precisamos obedecer a lei, e isso acontecia, e acontece desde quando o Estado foi instituído, tá? Não, nada mudou nessa questão. E aí quando Paulo está lá então em Éfeso, uma cidade que é uma das capitais do Império Romano, e ele começa a pregar o Evangelho, aquilo começa a entrar no poder, né? Na nata, as pessoas começam a ouvir o Evangelho. Por isso que quando Paulo está preso em Roma, e a gente estudando Filipenses viu isso, ele diz que o Evangelho alcançou toda a casa pretoriana, né, que quer dizer que é a guarda montada do Império Romano. Ele consegue atingir oficiais do governo falando de Jesus. Então Paulo é alguém que está sempre pregando o Evangelho, não a esmo, mas ele está sempre planejado, ele sabe. É a mesma coisa que a gente começar agora a pensar numa obra missionária, né? Quando a gente pensa em fazer missões, a gente precisa analisar essas questões, né? Vamos implantar uma igreja, onde vamos falar do Evangelho? Por que vamos falar do Evangelho lá nessa região? Paulo fazia essas perguntas para si mesmo para traçar um plano. E então, quando Paulo vai lá, ele vai numa cidade que tinha o poder do império, uma cidade com cerca de quase 500 mil de pessoas, uma cidade de um comércio amplo, uma cidade de um turismo enorme, porque lá, nada mais, nada menos do que uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava o templo de Diana, né? Só para os irmãos terem uma ideia, né, lá no templo de Diana, o negócio girava tanto em torno daquilo que toda a arrecadação financeira da cidade de Éfeso girava-se em torno do templo. Então, o que eles faziam? Eles faziam colares de prata, faziam escultura de Diana, faziam estátuas dos ritos, das formas que os ritos deveriam acontecer, e vendiam. E não vendiam somente para as pessoas de Éfeso, mas para as pessoas que vinham do mundo inteiro cultuar Diana. Então, o que acontece, Paulo? Bom, se pessoas do mundo inteiro vêm aqui cultuar Diana, acho que aqui é o lugar que eu preciso apresentar quem é Cristo, quem eles devem realmente cultuar. Então, entende como Paulo está pensando, como Paulo é alguém que é inteligente na sua estratégia de levar o Evangelho, de falar de Cristo às pessoas. E eu queria que, estou trazendo um monte de informação para os irmãos aqui, mas eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Atos, antes de a gente ler o texto aos Efésios. Atos, capítulo 19. Então, a gente vai correr alguns textos hoje lá em Atos, que vai mostrar um pouco dessa trajetória de Paulo. Atos 19, versículos 23 a 28. Olha o que diz o texto. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Lembre-se que eu falei para os irmãos na semana passada que caminho era a seita que foi, intitulada a seita aqueles que seguiam Jesus. Então, ele está falando aqui do povo cristão, tá? Então, por causa do povo cristão, houve grande alvoroço naquele tempo. Pois, agora versículo 24, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, tá vendo a Diana aqui, e que dava muito lucro, não era pouco não, dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão. Então ele chamou o sindicato dos artífices, foi lá, já tem sindicato faz tempo já, e disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício é que vem a nossa prosperidade. Então é vendendo coisas acerca de Diana que a gente ganha dinheiro, e muito dinheiro. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, está vendo Paulo aqui, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Ou seja, o que a gente faz aqui, Paulo está falando que não é Deus, que Deus é Cristo. Versículo 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha o tamanho e a repercussão que Diana tinha, não só para os efésios, mas para toda a Ásia e o mundo. O mundo conhecia Diana. E aí, olha o versículo 28.
ouvindo isto, encheram-se de furor, ficaram bravos, cheios de fúrias, e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Então, está vendo onde Paulo está entrando? Né? Eu quero que os irmãos entendam que foi aqui que Paulo foi falar de Jesus. Foi neste lugar, onde, né, é como se Paulo fosse falar hoje de Cristo em Aparecida, ou lá em Fátima, em Portugal, algo desse tipo, onde o comércio gira em torno dessas questões, e ele fizesse uma afirmação nesse sentido de que Deus, de fato, não é feito por mãos, Deus é Cristo, e etc. Era esse contexto, era essa cidade que Paulo se propôs a apresentar o Evangelho. E então, após 3 anos, Paulo pregando o Evangelho, Paulo não ficou ali, né? Ele não foi fazer uma viagem a passeio, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos desses movimentos missionários nas igrejas, né? Que vem, que faz um culto missionário e convoca você para fazer uma viagem radical, e você vai 20 dias, pega o Evangelho e vai embora, nunca mais volta lá, né? Não acontecia isso lá no contexto de Paulo. Você quer fazer missões? Então tá bom, você vai ficar. Você não vai só falar de Jesus e vai embora. Você vai lá e vai discipular pessoas. Você vai implantar a igreja e vai dar recursos para aquela igreja, para que ela possa se sustentar, para que ela perpetue. Porque não adianta você ir lá falar para o Evangelho, para a pessoa, nossa, puxa, eu quero esse Jesus. Você vai embora e fala, mas o que eu faço agora? Não sei, agora você lê a Bíblia e se vira. Não é assim que funciona. Jesus chamou 12 homens com ele e andou com esses homens quase 4 anos. E a gente quer fazer missões em 10 dias e acha que vai resolver o problema do mundo. Mas enfim, né, isso é só um parênteses. Mas o que Paulo está falando e fazendo aqui em Éfeso é que ele foi lá, se dispôs a enfrentar tudo isso daqui e ficou lá 3 anos falando de Cristo, falando do Evangelho. Paulo pregou, Paulo evangelizou, Paulo discipulou, Paulo implantou a igreja, Paulo aconselhou, tá? Foi de casa em casa, a gente vai ler um texto aqui que vai falar sobre isso. E Paulo, de fato, investiu tempo naquele lugar, naquela região. E por ficar 3 anos lá, Paulo criou vínculos. Paulo criou laços, intimidade. Ele começou a confiar em pessoas lá. O que é natural, ou deveria ser natural no meio do povo cristão, né? O pastor está aqui, 4 anos, eu preciso confiar nos irmãos. Talvez não em todos, mas em alguns eu posso confiar. Isso é natural. E é o que aconteceu com Paulo. E Paulo tinha tanta confiança em alguns irmãos lá, em alguns presbíteros pontualmente, que eu quero que você agora, um pouquinho mais para frente, no capítulo 20 de Atos, leia comigo o que acontece. Então, após 3 anos, Paulo lá pregando o Evangelho, igreja implantada, pessoas discipuladas, pessoas seguindo a Jesus, Paulo agora está finalizando o seu trabalho missionário lá. Olha o que diz capítulo 20, a partir do versículo 17. De Mileto, então Paulo estava em Mileto, uma cidade a 55 quilômetros de Éfeso, e mandou chamar os presbíteros da igreja. Versículo 17, está todo mundo comigo? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os anciãos, aqueles que eram os líderes da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, mas não só publicamente também, de casa em casa. Ele ia na casa dos irmãos falar do Evangelho, fazer discipulado, aconselhamento, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Olha a convicção de Paulo. Estou indo embora e estou com as mãos limpas. Eu preguei o Evangelho a todos vocês. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus,
Veja bem o que Paulo está informando para os presbíteros. Olha, nunca deixei de anunciar, sempre ensinei, falei dos propósitos de Deus, porque isso tem a ver com o que Paulo vai escrever na carta. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então veja, Paulo está indo embora, e o que ele está deixando aqui? Pastores, para cuidar da igreja. Ele não largou a igreja lá, né, ao léu, ele foi e deixou pastores. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrasar os discípulos atrás deles. Ou seja, Paulo já está afirmando o que vai acontecer quando ele for embora. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Por 3 anos, dia e noite, com lágrimas, ele aconselhou cada um desses presbíteros, cada um desses pastores que ele está deixando formado aqui. Tá? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, eu não vim aqui pegar dinheiro, não quis nada, eu só usei a minha mão para aquilo que era necessário. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É uma despedida, né? E é interessante como, né, se comportam aqui as pessoas com Paulo. Eles ajoelharam, oraram, abraçaram, beijaram Paulo, porque sabiam que não mais veria Paulo. Um pouco diferente hoje de como os pastores têm saído da igreja, né? Alguns pastores estão meio saindo aqui expulsos da igreja, né? Não existe mais esse relacionamento. E não às vezes por culpa da igreja, às vezes por culpa do próprio pastor mesmo, né? Por não ser um pastor fiel, que ama a palavra, que ama a igreja. Mas, por que eu li esse texto com os irmãos? Os irmãos perceberam que ele está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, né? Que ele mencionou que ficou lá 3 anos, que ele formou pastores para cuidar da igreja. Ele falou sobre pessoas que viriam, né, como lobos vorazes para destruir aquela igreja, mas quando ele vai escrever a carta, isso ainda não aconteceu. Mas se os irmãos, né, se lembram um pouquinho, Éfeso é uma das igrejas de Apocalipse, a qual João recebe uma carta de Cristo, falando para aquela igreja que aquela igreja perdeu o primeiro amor. Que aquela igreja não tem um Cristo mais como a essência da sua igreja. Né? Primeiro amor não tem nada a ver com a questão do amor do novo convertido, tá? Aqui tem a ver com que Cristo não é mais a essência, não é mais o centro daquela igreja. Porque o que aconteceu? A profecia de Paulo, né? Entraram falsos mestres lá e destruíram a igreja de Éfeso. E agora, então, passaram-se mais alguns anos, Paulo foi embora, né? Pegou o navio, continuou seguindo o seu plano, e aí ele pregando o evangelho mundo afora, foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele é levado preso, né? Ele é colocado em julgamento, e enquanto ele espera julgamento, lá em Jerusalém ele lembra, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado por César. Já que vocês querem exercer poder como Estado, então vou exercer meu direito como um cidadão do Estado. E aí o que acontece? Ele apela para César e Paulo é levado então para ser julgado em Roma. E lá ele fica preso por 2 anos. De onde ele escreve a carta aos Efésios. Então tudo isso, né, para mostrar para os irmãos essas questões introdutórias, para a gente entender onde Paulo está falando de Jesus. Qual era o plano de Paulo ao falar de Jesus para essas pessoas? Como Paulo deixou aquela igreja quando ele falou de Jesus para aquelas pessoas? E agora, em que circunstância ele se encontra ao escrever para aquela igreja? Tá? Então, ele foi preso, está em Roma, escrevendo essa carta para os irmãos em Éfeso. E lá ele também escreve mais 3 cartas, né, que são conhecidas como epístolas da prisão, a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a carta a Filemão. Tá? Então essas 4 cartas Paulo escreve preso de Roma. Tá bom, irmãos?
Então, bastante informação já, né, para os irmãos. Agora eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo no texto, de fato, nesses 2 versículos, e a gente não vai demorar tanto assim, já foram 28 minutos aqui, eu sei que tinha sido uns 5, ou meu reloginho que tá de gravação está errado, mas falou que foi 28 minutos já de pregação. Eu queria que os irmãos pensassem no tema, né, não para essa pregação, mas para a carta aos Efésios, de modo geral, a seguinte frase: todas as coisas convergem em Cristo. Todas as coisas convergem em Cristo. E os irmãos, quando forem ler novamente a carta aos Efésios, além de todas essas informações que eu já falei para os irmãos, pensem nesse tema e eu vou ajudar os irmãos nisso, né? Eu quero influenciar os irmãos a entenderem a carta com esse prisma, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos por quê. Versículos 1 e 2, então, da carta de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes até aqui de falar do texto, existe um estudo, né, que menciona que possivelmente a carta aos Efésios é uma carta encíclica. O que isso quer dizer? Que quando Paulo escreveu, ele não tinha um objetivo primário de entregar para os Efésios, mas que aquela carta fosse entregue a todas as igrejas da região ali da Ásia. Porque alguns escritos antigos, né, aquilo que são chamados de manuscritos originais, não constavam a expressão do versículo 1 aí, que vivem em Éfeso, né? E por causa disso, existe esse estudo bastante forte nesse sentido, tá? Mas isso para a gente não importa muito, mas o que importa saber para a gente é que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, naturalmente aquela carta foi espalhada pelas igrejas, porque isso era uma prática dos cristãos. Assim, as cartas perduraram, e por isso chegou até nós hoje, porque havia justamente a boa tradição. Então, as cartas que eram escritas pelos apóstolos, tá, no primeiro século, elas eram mantidas, copiadas e repassadas pelas igrejas. Tá? Então, naturalmente, essa carta foi sim passada pelas igrejas lá da Ásia, e eu entendo que Paulo escreveu sim aos Efésios. Mas, se não, isso não muda muito o propósito da carta. Mas por que eu creio que ele escreveu primeiro para os Efésios? Porque o conteúdo da carta vai colaborar muito com isso. Então, ele vai falar da Diana, dos Efésios, ele vai falar do comércio, das coisas que aconteciam lá, então não tem como desvincular muito disso, tá? E para a gente agora entrar aqui no texto, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo dá início, né, aos escritos agora, e agora ele fala das suas credenciais apostólicas, né? E diferente de algumas cartas, como a carta aos Coríntios mesmo, Paulo não está falando que ele é apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus aqui, porque ele está reivindicando seu direito ao apostolado. Porque, como eu falei para os irmãos logo no começo, Paulo não estava provando nada para ninguém lá em Efésios, na carta aos Efésios. Paulo ele não estava brigando com ninguém, Paulo não estava esclarecendo nada para ninguém, Paulo só estava dando para eles uma informação. Olha, eu sou apóstolo, e eu quero evidenciar para vocês que esse apostolado não é um apostolado no sentido de alguém que almejou e construiu um plano de carreira para chegar ao cargo de apóstolo, né? Porque hoje tem, né, na igreja do século XXI tem cargo de apóstolo, tal, etc, né? Mas não era o caso lá do apóstolo Paulo. E Paulo está explicando para os irmãos de Éfeso que ele não tinha a intenção de se tornar um apóstolo de Cristo, muito pelo contrário, ele perseguia a igreja. Então, quando ele fala assim, olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus, a ideia aqui desse de Jesus aqui é que ele pertence a Jesus, que teve origem em Cristo, porque o chamado dele foi muito pontual nesse sentido, né, a caminho de Damasco. Ele fala assim, olha, eu sou apóstolo por causa da vontade de Deus, por causa do decreto de Deus, não foi algo que eu planejei, enquanto homem, enquanto Saulo, enquanto doutor da lei, enquanto fariseu, eu nunca almejei ser apóstolo de Jesus, muito pelo contrário, para mim Jesus antes era um falso Cristo, um falso Messias, mas ao decorrer da minha vida, tudo se mostrou diferente. Então Deus me chamou
para ser apóstolo de Cristo. Então, sou apóstolo pela vontade de Deus, pelo decreto de Deus, a ideia aqui da expressão usada por Paulo. Então, ele está mostrando isso para os irmãos de Éfeso, que ele é apóstolo pelo decreto, pela vontade de Deus, porque agora no capítulo 1, ele vai falar muito sobre vontade e soberania e decreto e propósito de Deus. Aqueles que conhecem um pouco a carta vão se lembrar disso. Ele vai falar toda hora que, segundo o bom propósito, segundo o beneplácito, segundo a sua boa vontade, segundo o conselho da sua vontade. Então, Paulo está falando assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, a nossa vontade não importa muito. Eu nunca planejei ser apóstolo, mas hoje eu sou pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E aí, então, a gente percebe que isso vai ficar evidenciado, né, ao longo da carta. Quer ver? Leiam comigo aí os versículos que eu vou falar. Versículo 5. Olha aí o que ele diz. Porque ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo. Versículo 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Paulo está falando assim, olha, está vendo? Essa pessoa aqui de quem eu estou falando é Deus. Ele faz as coisas conforme ele planeja. Ele faz as coisas conforme ele quer. E por isso eu me tornei apóstolo, porque ele quis. Simples assim. Esse é o conceito de Paulo. E então Paulo direciona, né, essa carta a uma classe de pessoas, vamos dizer assim. Paulo, literalmente, ele faz distinção aqui. E ele fala assim, aos santos, versículo 1, tá? De Efésios ainda. Aos santos e fiéis em Cristo que vivem em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo que vivem em Éfeso. Irmãos, o apóstolo faz uma distinção aqui na carta e demonstra que os seus ensinos que virão no decorrer dessa epístola não tem o objetivo de alcançar as pessoas lá de fora. Não tem o objetivo de alcançar o mundo. Não tem o objetivo de alcançar as pessoas que estão fora da comunidade dos santos. Muito pelo contrário. Aqui é bem restrito. Ele está falando, olha, eu estou escrevendo aos santos e fiéis em Cristo. É para vocês, é para você e para mim. A igreja do Senhor. Então tudo que Paulo vai falar aqui agora tem a ver conosco. Tem a ver com o Léo, com a Marcela, com a Amanda, com o Leonardo, com o Dionísio, tem a ver conosco. Tá? Então não espere que as pessoas de fora do mundo deixem de falar de mentira e falem a verdade uns para com os outros, como ele fala aqui em Efésios capítulo 5. Eles não vão fazer, porque isso é esperado de nós. E por causa de Cristo, não por causa de nós. O que Paulo quer deixar muito claro é que isso é para a gente. Tá bom? Para aqueles que creem em Jesus. E por isso, essa expressão aqui, que ele diz aos santos e fiéis em Cristo. Né? Esse em Cristo aqui vai fazer luz em toda a jornada da carta. Porque Paulo, ele está nos mostrando que esse em Cristo não são santos e fiéis que fazem parte de uma nação. Não são santos e fiéis que estão em Éfeso, simplesmente. Não são santos e fiéis que estão em Israel, mas santos e fiéis que estão em Cristo. Porque não é a nação, não é a etnia, mas é o Senhor, é o Salvador. São aqueles que estão nele. E quando a gente entende que essas pessoas estão em Cristo, que Paulo está falando, a gente vai entender a questão que eu falei para os irmãos do tema da carta de Efésios. Tudo converge em Cristo. Deus salvou pessoas de etnias diferentes por causa de Cristo. Não por causa da etnia, não por causa de um pacto que foi mal entendido por uma nação. Tá? E aqui eu estou demonstrando para os irmãos que eu não tenho uma posição de que acho que Israel como nação é um povo escolhido, mas eu entendo que o povo ao longo da história vai se formando por causa daqueles que estão em Cristo, baseado na promessa. E a gente entendendo isso, Paulo está falando com este povo. E aí então, queridos, logo no início da carta, Paulo deixa claro que esses ensinos contidos são direcionados à igreja do Senhor.
O apóstolo não espera que não crentes creiam em seus ensinamentos e vivam da forma que ele irá propor aqui na carta. Ele não tem essa expectativa. E quando a gente entende isso, que nós só conseguimos cumprir aquilo que Paulo vai propor aqui por causa de Cristo, por estarmos em Cristo, automaticamente a gente vai entender que é impossível para aquelas pessoas viverem e praticarem as mesmas coisas, porque elas não estão em Cristo. E se a gente não entender isso, queridos, a gente vai começar a achar que somos merecedores da salvação. Vamos achar que nós somos praticantes de boas obras. E por isso, quando lá em Efésios 2,10 fala que somos feituras dele, para que em Cristo andássemos em boa obra, Paulo está deixando claro, está vendo? Até as boas obras que vocês fazem é por causa de vocês estarem em Cristo. Vocês não fazem nada sozinho. E você vê que o Evangelho colabora em tudo isso, né? Quando Jesus está falando da parábola da videira, ele mesmo afirma: sem mim, vocês não podem fazer nada. Tudo é em Cristo. Todas as coisas convergem nele. E por isso, né, tudo que nós vamos ouvir daqui em diante na carta tem um objetivo de falar conosco, com a igreja, com as pessoas que têm fé em Jesus e teve sua vida separada a fim de viver para Cristo. Então, se você se enquadra nisso, se você diz que tem fé em Jesus, se você entende que você foi separado para viver para Deus, para Cristo, é com você que Paulo vai falar daqui em diante. É com você que Paulo vai falar daqui em diante. Paulo está ensinando a igreja do Senhor para que essa igreja possa viver para o louvor da sua glória. É isso que ele vai falar ao longo da carta. Nesse mesmo versículo 5 que eu li para os irmãos, né, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, tem um objetivo, no versículo 6, para o louvor da sua glória. Se a gente for mais um pouquinho para frente, a gente percebe lá no versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Existe um objetivo para a gente viver assim. Existe um objetivo. Então, queridos, para que não reste, né, nenhum resquício, né, de dúvida, a gente precisa entender que Paulo está falando conosco, a igreja, tá bom? E aí Paulo continua o texto, né, no versículo 2. Então a vocês, povo de Deus, igreja do Senhor, graça e paz. A graça e a paz que Paulo deseja, embora fosse um cumprimento normal das epístolas que circulavam naquela época, não é um mero oi, tchau. Paulo está desejando a essas pessoas, né, santos e fiéis, que eles desfrutem da graça e da paz do Senhor. E é interessante que a gente percebe esse cumprimento se repetindo nas cartas de Paulo, mas o objetivo dele sempre é usufruam dos benefícios que são concedidos da parte de Deus. Por isso que ele fala, graça e paz, não de mim, graça e paz da parte de Deus. É dele que vem. É ele que proporciona graça, por isso vocês são salvos pela graça. É ele que proporciona uma paz que excede todo entendimento. Tudo isso vem dele. Então, usufruam. Esse é o meu desejo para vocês como apóstolo. E aí Paulo fala da parte de Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo, a fim de colocar Deus e Cristo aqui no mesmo pé de igualdade, de divindade, né? Falando que, olha, o Pai e Filho são Deus, Pai e Filho são os autores dessa graça e paz que deseja a vocês. E aí, irmãos, né, trazendo agora luz algumas questões aqui. Deixa eu ver aqui. São 8h05 mesmo? Só para eu saber. É que está sem relógio lá, eu estou meio... É isso mesmo? Então tá bom. Então tem mais 25 minutos ainda. Após então ele cumprimentar os leitores, né, e trazendo essas informações, Paulo vai agora transcorrer, né, os 6 capítulos aqui de Efésios, e principalmente agora no capítulo 1, como a soberana vontade de Deus atuou desde a eternidade, como ela atua na história e como ela vai atuar no futuro. E Paulo vai deixar muito evidente que essa soberania e graça de Deus, ela funciona assim desde a eternidade, desde quando o mundo é mundo. Nunca foi diferente, nunca foi a gente desenhando na história, mas Deus fazendo isso
em todo o tempo, desde a eternidade. E por isso ele começa logo no versículo 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado de toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não foi gente que começou a entrar na história e achar que podia ou não ser salvo, ou coisa desse tipo. Deus o fez desde que o mundo não era mundo, desde o mundo ser fundado. Então ele começa a mostrar a soberania e o propósito de Deus ao longo, não da história, mas ao longo da eternidade. E aí, queridos, ele começa a falar sobre isso, e nesse sentido, eu quero influenciar a igreja a reler a carta de Efésios com um olhar um pouco diferente. Porque quando ele vai falar da soberana vontade de Deus, ele vai lá para o versículo 9 e 10, e aqui está algo que a gente pode entender como um cerne, o coração para o entendimento correto da carta, a meu ver, tá? Como o intérprete agora, um exegeta das Escrituras, né? Talvez vão ter outras leituras aí, talvez não terão outras leituras de pastores, teólogos renomados, e talvez até aqui dos irmãos mesmo, não que os irmãos não sejam teólogos ou renomados, não nada a ver com isso, tá? Os irmãos podem ter a própria leitura do texto, mas o que eu estou falando é que, olhando para uma leitura objetiva, simples e funcional, os versículos 9 e 10 vão fazer nós entendermos a carta de uma maneira correta, segundo a mente de Paulo. Olha o que ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito que propusera em Cristo. Qual que é o mistério? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora eu vou fazer uma leitura reta aqui, tá? Tirando as considerações. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? Fazer convergir nele todas as coisas, tanto no céu como na terra. O propósito da carta aos Efésios, e a gente vai perceber que isso está no discurso de toda a carta, e não é uma leitura muito tradicional, vai apontar que continuamente Paulo fala desse mistério, do mistério que outrora estava oculto, aquilo que nos foi revelado, e ele vai trazer isso para uma aplicação para a igreja, mas com um objetivo, a fim de nós entendermos que todas as coisas convergem em Jesus. Tudo converge em Jesus. Tudo faz sentido em Jesus. Todas as coisas apontam para Jesus. E você vai perceber que isso é uma teologia de Paulo. Quando você lê Romanos 11:36, ele encerra aquela doxologia falando assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então você vai ver que isso já faz parte do pensamento de Paulo. E então, quando Paulo quer que a gente enxergue isso, que a carta, né, que o evangelho, que a história, que os profetas, os apóstolos e os pastores hoje deveriam falar que Cristo é o sentido de todas as coisas, Paulo quer que a gente enxergue isso em Efésios. E aí agora eu vou convidar os irmãos a passear comigo na carta, para entender que essa não é uma visão, né, sem fundamento, né? Não é porque eu sou o pastor e estou falando para os irmãos, mas isso tem fundamento no texto. Então eu quero que os irmãos agora peguem as Bíblias aí, e a gente vai ler rapidamente alguns versículos, e nós vamos entender que o que Paulo está falando é que tudo aconteceu por causa de Cristo, tudo acontece por causa de Cristo, e tudo acontecerá por causa de Cristo. Como diz Paulo lá em Colossenses, né? Ele não é só o Criador de todas as coisas, mas nele tudo subsiste. Ele é a razão do universo funcionar. Então, Paulo vai colocar isso aqui em Efésios. Então, olha lá, a questão do em Cristo, de todas as coisas convergir em Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então somos abençoados por causa de Jesus. Em Cristo Jesus somos abençoados. Versículo 5. Nós somos escolhidos para a adoção, tá? Por causa de Cristo, olha aí. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus. Tá? Então, por causa de Cristo, nós somos escolhidos para adoção. Em Jesus, nós temos redenção de pecados, versículos 6 e 7.
para o louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, em Cristo nós temos redenção. Em Cristo, os propósitos foram estabelecidos, né? Cristo é o centro dos propósitos de Deus. Tá bom? Olha o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que ele propôs em Cristo. O plano de Deus, da economia da Trindade, tem a ver com Cristo estar no cerne desse plano. Jesus é o centro do planejamento de Deus. Em Cristo, nós somos feitos herança. Versículo 11, o capítulo 1 ainda. Nele, em Jesus digo, no qual nós somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 2,5, em Cristo nós temos vida, Efésios 2,5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Em Cristo nós nos assentaremos nos lugares celestiais, por causa de Jesus, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, a bondade de Deus é direcionada para nós, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Irmãos, está vendo? Paulo, ele não é louco. Ele não saiu escrevendo em Cristo Jesus aí, por meio de Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, porque ele não tinha mais palavra para escrever. Tá? Ele está direcionando os Efésios para entender uma coisa: todas as coisas acontecem por causa de Jesus. Para a igreja de Jesus, todas as coisas acontecem por causa de Jesus. Versículo 10, por causa de Cristo, somos feitos uma nova criatura, uma nova feitura. Versículo 10 do capítulo 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Em Cristo Jesus nós fomos aproximados de Deus novamente, agora não estranhos à aliança, agora a gente faz parte do mesmo povo. Não existe mais uma nação que era entendida então como nação de Deus. Não, nós somos feitos um povo de Deus agora por causa de Cristo. Olha o versículo 13 do capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe da aliança, longe de Cristo, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, por causa do sangue de Jesus, agora nós fazemos parte da aliança, da promessa. Por causa de Cristo, nós viramos então agora coparticipantes e cordeiros dessa promessa. Versículo 6 do capítulo 3. A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Por causa do Evangelho, em Cristo, nós viramos cordeiros e coparticipantes da promessa. Sabe quem? Os brasileiros. Você podia mudar aqui os versículos para os brasileiros, os gentios aqui. Todas as nações se enquadram aqui como gentios. Por causa de Cristo, o Evangelho chegou em nós. E novamente a repetição aqui no versículo 11, os propósitos foram estabelecidos em Cristo. Olha, novamente Cristo como centro dos propósitos. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está afirmando que o plano de Deus foi baseado no propósito, tendo Cristo como centro de todas as coisas. Ele é a plenitude de todas as coisas, né? Paulo sempre vai enfatizar isso. Por causa de Cristo, a igreja é gloriosa. Versículo 20 do capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as nações, para todo sempre. A igreja, ela é o palco da glória de Cristo por causa de Cristo. Em Cristo, nós temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículos 5 e 6 do capítulo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Por causa de Cristo, nós temos agora uma fé comum, um Deus comum, né? Não é mais o Deus de Israel, é o Deus do povo de Deus.
A gente não precisa fazer menção que Israel tinha um propósito na história, né? Mostrar que existia um Deus diferente daqueles que as nações adoravam. Mas agora deixou de ser o Deus de Israel para ser o meu Deus, para ser o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus da igreja, o Deus do povo do Senhor. E tudo isso aconteceu em Cristo. É isso que Paulo está falando, que era um mistério que estava oculto, tá, queridos? E a gente vai chegar lá ainda na carta aos Efésios, mas ele vai falar, olha, o mistério que estava oculto é que eu, apóstolo, fui selecionado, escolhido por Cristo para levar o evangelho aos gentios. E esse mistério foi revelado a mim, Paulo, né, o menor dos apóstolos, ele vai falar assim, tá bom? Depois a gente vai chegar lá, depois não hoje, tá? Ao longo das exposições. Cristo nos deu profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, com um fim, edificação do próprio corpo, edificação da igreja. Então, Cristo nos presenteou, né, como igreja. Olha lá o versículo 11 do capítulo 4, tá bom? E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo deu para a igreja presentes. A ideia aqui é presentes. E quem são esses presentes? Os profetas, os apóstolos, os evangelistas, os pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar a igreja, a fim de aperfeiçoar os santos. Por causa de Cristo a igreja cresce, por causa de Cristo a igreja é edificada e, né, o seu próprio corpo é edificado. Cristo é o alvo supremo do nosso conhecimento e intimidade, versículo 13. Olha como todas as coisas têm a ver com Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo. Cristo, Ele é o fim de todas as coisas. Ter pleno conhecimento, total conhecimento, relacionamento, intimidade com Cristo é o propósito do Senhor para a sua igreja. E só teremos esse propósito cumprido na glória. Por isso, até aquilo que acontecerá é por causa de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo, embora esse seja um conceito hoje conhecido, não era naquele tempo. Então, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a fonte da nossa mudança. Versículos 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Jesus é a fonte da nossa mudança. Não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Cristo, Ele é aquele que faz com que a gente mude, que a gente tire a roupagem do velho homem e coloque então uma nova roupa. Isso é por causa de Cristo. O aconselhamento bíblico não visa mudar pessoas à semelhança do pastor, visa mudar pessoas à semelhança de Cristo. Foi a Cristo que aprendemos. E por isso Paulo fala, Ele é a fonte da nossa mudança. E Ele não só é a fonte da nossa mudança, como Ele é o modelo e alvo da nossa imitação. Olha agora no capítulo 5, 4,32 ainda. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Somos perdoados em Cristo, né? Aí é o capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo, Ele não é só a fonte de mudança, mas Ele é o alvo da mudança. Nós queremos mudar para se parecer com Ele, para ser como Ele é. Por isso todas as coisas convergem em Cristo. Não mudamos para ser pessoas melhores, para que as pessoas gostem mais da gente, para que as pessoas elogiem a gente. Mudamos para ser como Jesus é. E nós, como pais, estava abrindo um parênteses aqui agora, para fazer uma aplicação, erramos muito na educação dos nossos filhos, porque tememos a homens. Achamos que os nossos filhos precisam ser bonzinhos, bonitinhos, educadinhos, para que nós sejamos elogiados. Né? A gente quer receber o louvor. Nossa, seu filho está de parabéns, disciplina, educa ele, nota 10 para você, e você fica todo pomposo. Não é esse o objetivo. Você ora, ensina e disciplina o seu filho para que ele seja como Jesus, para que a glória seja dada ao Pai. Fechando parênteses, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Cristo é o alvo da nossa imitação. Cristo, Ele é o dono do reino, tá? Ele não é só um herdeiro, mas Ele é dono do reino. Efésios 5:5. Sabei, pois isto,
Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. O reino é de Cristo e de Deus, tá? Essas afirmações é muito bom para combater algumas heresias que, circundam por aí falando que Cristo não é Deus, que ele não... existe uma questão posicional diferente, e isso é uma heresia. Em Cristo nós somos luz, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então em Cristo nós também somos luz. Cristo é o nosso exemplo e motivo para a sujeição. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por temer a Cristo, então isso é o que nos motiva a sermos sujeitos, mas ele também se tornou o exemplo de sujeição. E aí a gente vai entendendo como tudo vai fazendo sentido, porque agora vão surgir textos muito conhecidos aí a respeito do casamento, etc. Só que a gente não entendia talvez os motivos por trás, de que todas as coisas convergem em Cristo, que não tem a ver simplesmente com o bom funcionamento do casamento, mas tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com ver Cristo em todas as coisas. E aí então, no versículo 22 a 23, em Cristo e por causa de Cristo, existem esposas submissas, que se submetem a Deus. Olha lá, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, tá? Versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, tendo este mesmo como salvador do corpo. Olha, não é porque seu marido merece a sua submissão, você o faz como a Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Então em Cristo converge todas as coisas. O que Paulo está mostrando para a gente é que no fim de tudo, o que importa é agradar ao Senhor. O que importa é saber que tudo promove glória para Ele. Por causa de Cristo e em Cristo é que os maridos podem amar as esposas de uma maneira melhor. Olha aí o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não é para você amar essa mulher porque você é o cara 10, porque você é um maridão show de bola, não. É porque você precisa fazer porque Cristo fez pela igreja. Porque o fim de todas as coisas é Cristo. Não é para que você tenha uma plaquinha na sua igreja de melhor marido do ano. Não é igual acontece no McDonald's. Não vai acontecer aqui na igreja, não vai ter uma plaquinha para você. Fazemos isso por causa de Cristo. Porque nele converge todas as coisas. Em Cristo, e por causa de Cristo, aliás, antes disso, por causa de Cristo e da igreja, o matrimônio se torna sacro. Versículo 29 a 32 do capítulo 5. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por causa de Cristo, o matrimônio, o casamento se tornou algo sacro, no sentido que ele transparece ou mostra para o mundo, ou é um testemunho para o mundo do relacionamento de Cristo com a igreja. Até o nosso casamento, que você acha que casou para ser feliz e fazer outro feliz, não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Porque nele converge todas as coisas. Em Cristo e por causa de Cristo, somos melhores filhos. Versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Está vendo que toda hora está aqui em Cristo, no Senhor, através de Cristo, por Cristo, não é nada sozinho. É tudo por Cristo, tudo em Cristo. Por causa de Cristo e em Cristo somos melhores pais, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Não é como essa família costumava fazer. A gente sempre educou filhos assim e sempre deu certo. Não, não tem nada a ver com cultura, com tradição, tem a ver com Cristo. Em Cristo, e por causa de Cristo, somos melhores empregados e patrões. Versículo 5. Quanto vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo.
Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está nos céus, para com ele não há acepção de pessoas. Em Cristo somos melhores servos, melhores empregados e melhores patrões, por causa de Jesus. E por último, em Cristo somos fortalecidos para a nossa batalha diária, para sermos crentes, que resistem às investidas do mundo, às investidas de Satanás. E lá no versículo 10, Paulo nos diz assim, olha, Paulo acabou de dar uma lista da nossa prática cotidiana, nosso relacionamento na família, nosso relacionamento no trabalho, nosso relacionamento com os filhos, e ele fala assim, olha, quanto ao mais, não vou ficar dando exemplo de tudo aqui, mas quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se revistam em Cristo. Apoiem-se no poder do Senhor, não no poder de vocês, não na capacidade de vocês, mas no poder de Deus. E aí, entendendo tudo isso, a gente volta lá para o capítulo 1 e lê de novo agora os versículos 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Tudo na terra converge e convergirá em Cristo na dispensação dos últimos dias, inclusive no céu. Tudo. Enfim, queridos, percebemos que todas as coisas estão ligadas a Jesus. Desde os propósitos eternos, soberanos e divinos, até nossas atitudes do dia a dia. Olha como isso é algo gigante. Desde os planos eternos de Deus, que inclui a nossa adoção, a nossa eleição, a nossa salvação, até a forma como você se relaciona com seu marido, com seu filho, com seu empregado, com seu patrão. Em tudo isso impera a soberania, a vontade e o governo de Deus. Em tudo isso. Porque em Cristo converge todas as coisas. Ele é o objetivo de todas as coisas. E o que o Paulo vai nos mostrar nessa carta é que nós, como igreja do Senhor, uma nova sociedade formada em Cristo, devemos viver dessa forma, considerando Cristo em todas as coisas. Nós, nessa nova sociedade, nós não podemos viver de uma maneira indiferente a Cristo. Cristo precisa estar em tudo que fazemos. Cristo é tudo que somos. A expressão do capítulo 1, do versículo 1, capítulo 1, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo, mas ele aqui diz aqueles que estão santos, que são santos, porque nós somos tudo isso em Cristo. E se Cristo, é tudo isso em nós, Ele opera por meio de nós, Ele age por meio de nós, como a gente leu agora há pouco, a gente precisa entender que a gente não pode viver uma vida à parte de Cristo, porque o fim de todas as coisas é direcionar tudo para Ele. Seus planos, seus sonhos, seus objetivos, suas conquistas precisam buscar glória para Ele, precisam convergir numa promoção do seu nome, da glória de Deus. É que as pessoas vejam na sua vida, no seu cotidiano, no seu relacionamento com as pessoas, que Cristo é o sentido de tudo para você. Sabe, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, sabe aquela mulher lá, que tudo para ela é Jesus? Então, é assim mesmo que as pessoas precisam falar de você. Sabe aquele menino, aquele homem, aquele rapaz? Então, tudo que você vai falar com ele é de Jesus, o cara parece louco, verdade. Assim deveríamos ser nós. Não é ser alienado, tá, irmãos? Estou falando para ninguém ser retardado aqui. Mas entendemos que Cristo é tudo para nós. Que todas as coisas convergem nele. Que vivemos para ele. E nós almejamos estar com ele para desfrutar da presença dele por toda a eternidade. E se isso não for real para você aqui nesta terra, talvez o seu desejo de estar com Cristo na glória pode estar totalmente equivocado. Você não vai se frustrar lá, porque lá não haverá frustração. Mas talvez você não entende para onde você está indo. Tá bom? Irmãos, é isso, Eu falei para os irmãos que seria hoje um tanto quanto técnico algumas informações, mas eu espero também de alguma forma ter
trazido clareza para os irmãos quanto à carta aos Efésios, de como devemos ler essa carta, de como devemos entender essa carta, de entender que em Cristo todas as coisas convergem, de entender que a preocupação de Paulo é falar conosco e que a partir de agora seremos desafiados a ter uma vida desse tipo, em que em Cristo irá convergir todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor por esse tempo que tivemos aqui. E a minha oração, o meu desejo é que tudo que ouvimos aqui possa, de fato, encontrar um lugar na nossa mente, na nossa memória, para que isso produza em nós um melhor entendimento da Tua Palavra, a fim de não só termos conhecimento e inteligência, mas que isso se transforme em relacionamento com o Senhor, em intimidade contigo, que isso mude nossa forma de viver, nossa forma de enxergar este mundo, de enxergar a vida, de entender que todas as coisas convergem em Jesus. Me ajuda nesse processo. Eu preciso tanto quanto os meus irmãos dessa mudança. E que todos nós, como Igreja do Senhor, possamos de fato entender que Cristo é tudo em todos. Que Cristo é o centro do plano do Senhor. Que todo bom propósito do Senhor foi estabelecido em Cristo. É Ele que dá sentido em todas as coisas. É por meio dele que tudo foi criado, é por meio dele que tudo subsiste, que nós possamos desfrutar disso, de que esse Cristo é quem nos fez juntamente com ele, co-herdeiro e co-participantes da promessa de que um dia estaremos com o Senhor, porque o Senhor nos fez povo teu, o Senhor nos comprou com o sangue do teu Filho, e um dia estaremos com o Senhor na glória. Obrigado por este tempo, obrigado por entendimento da tua palavra, e mais uma vez eu lhe peço que ela encontre morada no coração desta igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma oração silenciosa, nós estamos